Boa tarde, hoje estamos aqui mais uma vez reunidos nesta tarde para falarmos, refletirmos sobre a palavra do nosso Deus. Não tem coisa melhor, né, do que falar, do que estarmos na presença do Senhor por meio da sua palavra. Então hoje eu vou falar sobre um tema muito delicado, né, para algumas pessoas, para outras não, né, que é sobre o perdão. Então, à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, iremos falar sobre o perdão, que está baseado lá em Gênesis 3, de 1 a 17, que conta a história de Esaú e Jacó. Né? Então, como vocês já sabem, eles eram irmãos gêmeos, né? Os seus pais eram Isaac e Rebeca. E sabemos também, quem já leu a história ou quem está com curiosidade de ler, eu recomendo que leiam, porque é uma história muito linda também, do Velho Testamento. Então, eram dois irmãos, né? Que o pai preferia um mais do que o outro, e a mãe preferia o outro mais do que o outro. Muito comum em algumas famílias, né? Mas ali gerando um certo ciúme, uma certa, né? Então, mas o que eu quero falar mesmo é sobre o perdão. Um dia, Jacó fez uma coisa muito feia, com a ajuda da sua mãe Rebeca. Ou seja, roubaram a bênção que era para o seu irmão Esaú. Sim, porque a bênção era para o filho primogênito que havia nascido primeiro. E ali fizeram um plano e que, resumindo, Jacó roubou a bênção de Esaú. Mas quando Esaú soube, ficou muito nervoso, muito bravo com ele. E Jacó teve medo e acabou fugindo para uma terra distante. E lá conta a Bíblia que Jacó, ele teve uma visão, né? Antes de chegar nessa terra, de uma escada, os anjos subindo e descendo, e Deus falou com ele. E ele fez até um voto a Deus, que se Deus fosse com ele, tudo que ele teria, ele daria a Deus. Então foi esse voto que ele fez, que nós vemos aqui no capítulo 28, a visão da escada de Jacó. Então partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou no lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra em que está deitado te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, estender-se ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Te farei tornar esta terra, porque não te deixarei até que haja feito o que tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Então, essa foi o quê? A visão, né, que Jacó teve da escada de Deus. E ali ele erigiu um altar, né, e fez aquele lugar como a coluna, né? Ele então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E ali onde ele fez esse voto. E essa pedra que tem um posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Esse foi o voto que Jacó fez com Deus.
Aí depois disso, Jacó encontrou-se com Raquel, a sua prima, e ali todos já sabemos o que foi que aconteceu, né? Jacó foi trabalhar na casa do pai dela, Labão, que era parente do seu pai Isaque, e ali Jacó se encantou por Raquel, e Labão disse que ele teria que trabalhar 7 anos para se casar com ela. Aí ele foi, cumpriu o trato, trabalhou 7 anos, e quando foi no dia do casamento, Lia é que foi dada a Jacó como mulher, e Jacó disse, não, eu não quero Lia, eu quero Raquel. Ah, não, aqui nossa tradição é que a filha mais velha case primeiro, para depois casar a outra. Ah, então você vai ter que trabalhar mais 7 anos por Raquel. Tá bom, trabalhou 7 anos por Raquel, até que teve, ele deu Raquel a ele. E ali entre Labão enganando Jacó, e Jacó sendo enganado por Labão, mas Deus vai sendo sempre na vida de Jacó. Aí Jacó teve seus filhos, depois Deus manda, né, Jacó retornar à terra de seus pais. Aí disse o Senhor a Jacó, torna a terra dos teus pais, a tua parentela, e eu serei contigo. Aí ele foi, pegou toda a sua família, tudo que ele havia conquistado na terra, né, onde estava, e levou e foi para a terra de seu pai. E Deus do seu pai era com ele. Então, Deus abençoou. Mas, dentro de Jacó, tinha aquele desejo de encontrar o seu irmão e pedir perdão a ele. Que por mais que Deus havia abençoado a vida dele, por mais, né, que ele estava ali conquistando, estava todas as coisas, mas tinha algo dentro do coração dele que ele queria pedir perdão ao seu irmão Esaú. Até que aqui em Gênesis 32, versículo 22 ao 32, nós vemos aqui que Jacó luta com um anjo. E esse anjo era o próprio Deus, então Jacó lutou com um anjo. E não deixou que o anjo fosse embora sem que ele o abençoasse. Então ali amanheceu o dia e Jacó ainda estava ali com o anjo. E Jacó só deixou o anjo embora depois que o anjo o abençoou. Aí o nome de Jacó, que significava o enganador, foi trocado por Israel. Olha onde diz aqui. Então, ele disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, o anjo perguntou, né, a Jacó, qual é o teu nome? Ele disse, Jacó. Então disse o anjo, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? O anjo disse, e abençoou ali. Então, o nome de Jacó agora havia sido mudado por Israel. Muito bem, agora Jacó seria chamado Israel. Mas ainda dentro de Jacó havia o desejo do coração de encontrar o seu irmão e perdoá-lo. Queria pedir perdão, no caso, né? Queria encontrar o seu irmão para pedir perdão. Então Jacó orou ao Senhor, pedindo que quando encontrasse o seu irmão, ele fizesse as pazes, porque Jacó estava com medo de que Esaú estivesse com muita raiva ainda dele, estivesse bravo com ele. Aí, no dia do encontro, Jacó levou muitos presentes para Esaú. Só que Deus já estava trabalhando
na vida de Esaú. Já estava amolecendo o coração de Esaú, como se diz, né? Estava tocando em Esaú. Jacó, com medo de Esaú, ter uma reação, né, ruim com ele, mas, pelo contrário, eles se encontraram. E quando se encontraram, olha aqui, então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou seu irmão e lançou-se sobre o seu pescoço e se beijaram e choraram. Oh, glória! Ali houve a liberação de perdão. O outro estava pedindo perdão e o outro liberando perdão. Se abraçaram, se beijaram e houve uma liberação de perdão. Aí Jacó disse, olha, eu trouxe presentes para você. O que é isso? São presentes que eu trouxe para você. Como forma de, né, de pedir perdão, algo assim. Aí ele disse, não. Esaú disse, eu não quero perdão. Eu não quero presentes. Eu não quero presentes. Eu só quero fazer as pazes com você. Oh, que alegria! Agora eles eram amigos. Que maravilha, né? Então, desse mesmo jeito que isso tem que ser em nossas vidas. Alguém do passado que feriu você, que você depositou as suas confianças e não foi da maneira que você imaginou. Alguém que fez uma covardia. E que você fica guardando, remoendo ali dentro do coração, não consegue pedir, não consegue liberar o perdão. Mas o perdão nós não temos que sentir para perdoar a pessoa, porque se fosse assim não queríamos sentir para perdoar nunca. Nós temos que decidir, porque perdão é uma decisão. Tem que partir de nós. Hoje eu decido perdoar fulano. Hoje eu decido perdoar cicrano. E liberar e deixar aquela pessoa aí. E você verá a sua vida fluir. E uma certa vez que quando nós não liberamos o perdão, é como uma dose de veneno que nós estamos tomando todos os dias um pouquinho, envenenando a nossa alma. Então, para que possamos seguir em frente, fluindo na obra do Senhor, temos que ter o coração perdoador, como fez Esaú. Perdoou o que seu irmão havia feito com ele. Vimos também a história de José do Egito, que houve também liberação de perdão. Então, são exemplos para tirarmos para as nossas vidas. Hoje o Senhor está ministrando ao meu coração. Hoje eu decido perdoar todas as pessoas que me feriram. Eu libero perdão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está falando conosco. Obrigado, porque as tuas misericórdias se renovam todos os dias em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque Tu és um Deus de amor. Tu és um Deus que nos ama. Então, que hoje possamos liberar perdão. Então, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se assim Ele permitir.